Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao programa Toques de Mãe. E essa semana a gente fala de um tema bem sério, bem impactante, triste também. A gente vai falar de alienação parental e eu vou começar conversando com o Luiz Ozanar, que já não é a primeira vez que vem no nosso programa. Seja bem-vindo, Ozanar. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. É sempre muito bom ter você aqui. Para começar, como é que você definiria alienação parental? É um processo que, na dinâmica familiar em crise, que um dos cônjuges utiliza o filho como instrumento de negociação e de fomentação do conflito na tentativa de sair vencedor e que acaba gerando um sofrimento psíquico muito significativo nessa criança, nesse terceiro envolvido que não tem uma responsabilidade sobre os conflitos dos adultos. Então é um processo muito complexo, muito doloroso, muito penoso, criança, né? De tentativa de excluir da vida do filho um dos cônjuges num processo que é, na maioria das vezes, inconsciente e compensatório diante da frustração numa dinâmica de conflito entre marido e mulher. Desse processo de separação, né? Separação. Eu achei bem bacana você trazer a coisa do inconsciente, porque a gente pensa que é uma pessoa que está realmente, ela é mau caráter. E aí você trouxe para mim, bem do começo, a gente ainda conversava que não tem muito a ver com caráter, né? Não, vai além do caráter, vai além de ser um processo consciente, intencional. É um processo que é impulsivo, que é maior do que o próprio querer e o desejar. Na maioria dos casos, claro que encontramos pessoas que têm desvios de caráter nesse meio do caminho, mas são exceções. Agora a gente vai falar com o Jaime Córdova. Eu falei certo? Certinho, isso mesmo, Jaime Córdova. Devia ser um sotaque mais, né, espanhol, que ele é espanhol, né? Eu nasci no Chile. Nasceu no Chile. Sim, e naturalizado brasileiro naturalizado hoje. Brasileiro há quanto tempo? Uns 8 meses que já chegou meu RG brasileiro. E tem Nicolas de 7 anos. Eu tenho um filho, Nicolas, tem 7 anos. E me conta, como foi o processo dessa separação? Foi um pouco desgastante a minha separação. Eu, após 1 ano e uns 8 meses, eu me separei. Eu tinha união estável com minha ex-mulher e eu saí de casa. Aí eu me separei e mesmo eu morando fora de casa, eu todas as manhãs ia visitar meu filho. E de repente a mãe decidiu que não ia vê-lo mais. Foi quando eu dei entrada no processo de guarda, de regulamentar as visitas, né? A guarda compartilhada para poder estar com meu filho. Só que para vocês esse processo não foi fácil, né? Não foi porque, após a mãe decidir que não ia vê-lo mais, eu descobri que ela ia se mudar. Eu estava trabalhando e recebi uma ligação de uma vizinha, falou, olha, tem um carreto aqui no seu prédio, ele está se mudando. Aí eu fiquei muito apavorado e aí liguei para o meu advogado e ele me orientou a seguir o carreto, o caminhão, porque para pedir na justiça o endereço novo leva meses. E foi o que eu fiz. Eu fui atrás de um táxi, tirando fotos, filmando, até o endereço que a minha ex-mulher se mudou. Após 2 dias, eu fui para a escola do meu filho, que eu ia vê-lo na escola, e a coordenadora me disse que ele não estuda mais lá, ele tinha se mudado. Desculpa. Bom, enfim, e como meu advogado me explicava que isso leva muito tempo na justiça, aí eu comecei a pensar o que fazer, né? Aí eu decidi, falei, não, então não dei entrada para pedir o nome da escola ou até endereço, que eu vou atrás. Aí eu peguei uma foto do meu filho, como eu já sabia o endereço, comecei a bater em todas as escolas, uma por uma, com a foto. Nossa E achei. Nossa Senhora, isso demorou bastante tempo, imagina. 2 dias. Bom, na escola 2 dias. Sim. No segundo dia já descobri. E nesse programa sobre alienação parental, é bom também a gente ver uma outra história, um outro lado, que foi o que aconteceu com o Luciano e a relação que você tinha, né, Luciano? Então, Vivi, um prazer estar aqui com você e no programa aqui Toques de Mãe. Sim, então, eu tive um casamento, né, de uns 10 anos, mais ou menos, e quando meu filho tinha uns 3 anos, mais ou menos, a gente já se divorciou, né, no caso. Como é que foi esse processo, o planejamento do divórcio? Como é que foi para vocês com uma criança já com 3 anos? Não deve ter sido fácil. Como ele era pequeno, mas não entendia suficientemente assim para ter uma conversa. 3 talvez anos, com uma, né? 3 anos ele não Vocês entende não acharam muito. Ideal conversar, né? Não tínhamos uma base para poder, né, sabe, fazer com que ele compreendesse, né, fosse de uma forma racional. Então, para a gente evitar assim, no nosso entendimento, né, para a gente evitar uma ruptura tão rápida, né, assim, sair, então eu sempre visitava, ia com maior frequência,
ele estava sempre tinha a minha presença perto. Sim. E ela também estava sempre perto. Então, mas aos poucos íamos mostrando a ele que existia essa separação. Existia uma separação. E hoje você fala com ela super bem, vocês conversam? Sim, ainda bem, assim, a relação terminou bem, positiva nesse aspecto emocional, né? Principalmente envolvendo a criança. Então, a gente não tem esses problemas de não vai ver. Então, conseguimos conciliar horário, viagem, se você precisar viajar com ele em determinada data, eu consigo planejar com ela, dizer, vou viajar com ele tal dia. Então, há sempre a gente sempre consegue conciliar, né? Faz toda a diferença. A gente conseguiu administrar bem essa relação, observando o lado dele. Sim. Então, às vezes existe momentos em que era para ele estar final de semana comigo. Mas aí, por exemplo, tem uma festa de uns primos da idade dele que eu sei que ele adora. Então, a gente consegue conversar antes, assim, ele pode ficar, em vez de ir com você e ficar comigo, pode. Então, geralmente a gente conversa isso observando o que é melhor para ele, não o que é melhor para a gente. Nosso papo agora é com Maria Bahia, que é pediatra. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Vivi, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Embora você não vá falar tanto da sua atividade profissional, né? Mas você deve receber também no consultório. Com certeza. Muitos casos de alienação parental. Você falava alguma coisa comigo, né? Conta um pouquinho da história que você me narrou e depois a gente entra no seu exemplo. A gente vê, eu sou emergencista, né? Então, assim, eu lido com várias situações de estresse, de urgência, e em algumas vezes, não foi uma nem duas, algumas vezes eu já lidei com situação, tipo, da mãe levar a criança na emergência com algum quadro, né, às vezes vomitando, e ela ligar para o pai, tipo, contando, enquanto você está aí, tipo, bebendo com seus amigos ou fazendo qualquer coisa, eu estou aqui com seu filho. Então, usando isso como arma. Você vê muito isso, né? Isso. É muito triste. É triste. Como foi na sua vida? Sua vida também tem uma parte da sua história que também... Eu vivi todos esses conflitos, todas essas situações de raiva, né? Todas as frustrações, quebra de autoestima que uma separação traz. Eu acho que independente da causa, né? Eu acho que os envolvidos passam por todos esses sentimentos, né? Mas assim, graças a Deus, eu acho que eu tive um pouco de sabedoria para lidar com isso. Né? Então, assim, em nenhum momento eu tentei afastar minha filha do pai dela, muito pelo contrário, meu movimento sempre foi de aproximar, né? Tanto do pai quanto da família do pai. Isso também, é ótimo, que né? Isso é fundamental, né? Porque, assim, eu acho que as duas pessoas, né, o pai e a mãe, têm que pensar que o que a gente tem que preservar realmente é a saúde emocional, né? A saúde psicológica do filho, né? Claro. Que muitas vezes esse deveria ser nosso primeiro, segundo, terceiro, décimo, todo o pensamento voltado para isso. Todo foco, né? Em diversas situações também eu ofusquei o que estava acontecendo, né? Sim. Teve uma vez mesmo que o pai viajou, passou acho que uma semana, 11 dias, que não ligou nenhuma vez para ela. E ela ficou muito triste, assim, poxa, meu pai viajou, esqueceu de mim e tal. Eu disse, filha, ele está viajando, está no exterior, sinal de celular é ruim. Então, assim, eu sempre fiz um movimento, né, de abrandar a situação. Sim. E no próximo bloco, o quadro Carreira e Sucesso. Eu volto já já. E no quadro Carreira e Sucesso, vale super a pena você conferir uma profissão para você pensar a respeito da sua carreira. É o quadro Carreira e Sucesso. E o quadro Carreira e Sucesso de cara nova, e eu vim pessoalmente conversar com uma especialista do mercado e o assunto hoje é enfermagem. Eu vou conversar com a professora Dione Vital. Tudo bom, professora? Tudo bem, Viviane. E quais são as principais competências que o curso desenvolve? Viviane, o curso de enfermagem, ele trabalha com competências e habilidades e ele se desenvolve principalmente no âmbito do cuidado. Então, a competência principal é de preparar esse profissional para exercer a assistência integral, né, a todo indivíduo em qualquer fase da vida. E qual é o perfil que o mercado espera?
O mercado de trabalho na saúde e enfermagem especificamente espera encontrar um profissional com um preparo generalista, com condições de atuar nas diversas especialidades, mas que, sobretudo, tenha a habilidade de liderar uma equipe. Sim. E o mercado? Falando de mercado, como é que está? Oportunidades, espaços? Bem, o mercado de trabalho, de um modo geral, ele se apresenta com uma pequena retração, dado a toda uma conjuntura. Mas, no entanto, de acordo com os parâmetros da Organização Mundial de Saúde, nós ainda não temos atingido um percentual exigido mínimo por habitante. Ou seja, espera-se que tenha para assistir uma população de 1.000 pessoas, pelo menos 2 enfermeiros. E nós ainda não atingimos no Brasil esse limite básico, basal, assim, da Organização Mundial. Nós estamos hoje girando em 1,6, tá? Mas ainda não alcançamos. Então, isso significa que ainda há espaço para a formação de mão de obra, desde que ela também se especialize, se qualifique, para atender às exigências do mercado, não é? Recado dado. E se essa for a sua opção, não esqueça de acessar aqui o site da Unirb ou ligar nesse número, e você pode também procurar a professora Dione Vital. Obrigada, professora. Obrigada a você, Viviane. Centro Universitário Unirb, mais de 80 cursos em Salvador. E nesse programa aqui a gente fala de um tema tão difícil que é a alienação parental. Eu convidei mais uma vez a nossa consultora, já sócia desse programa. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Dani Rita. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Adoro estar no Toques de Mãe. E é sempre um prazer recebê-la. Você é sempre tão elucidativa e manda as pessoas que realmente vai ajudar muito a gente contar essa história nesse programa, né? Com exemplos e você tem muitos exemplos, né? Que você atende, enfim, dos mais diversos temas. E esse, infelizmente, também deve ter, né, alguns pacientes, Sim, vítimas, porque para mim a criança é uma vítima. Sim, sempre. Né? Sempre. Então eu vou compartilhar uma história, né, de uma jovem que hoje deve ter 20 anos, 22 anos no máximo. E a mãe usou ela de forma muito nociva, né? Porque além de colocá-la contra o pai, no processo da separação o pai encontrou uma outra pessoa e realmente foi traição. E a traição, e quando o homem trai, é tão devastador para a mulher que ela ela fica um pouco sem saída, algumas, e ela usou a filha como escudo e usou a filha como cúmplice, porque até para ir na casa da amante, né, ela levava a filha junto, e à época a filha tinha, sei lá, 10, 11 ou 12 anos. O que aconteceu? Quando a menina cresceu, hoje ela tem um distanciamento total do pai, ela não gosta do pai, ela declara não gostar do pai, e ela tem também uma questão muito séria, talvez também, de não gostar da mãe, embora ela não declare exatamente com uma frase bem objetiva, não gosto da minha mãe, mas o que eu percebo quando eu converso com ela, né? Eu percebo que ela se afastou dos dois porque ela se sentiu manipulada pela mãe, né? E distanciada do pai. Então, quer dizer, é algo realmente muito nocivo, é algo muito sério, algo muito grave, né? Porque você tá doente e você joga todo o seu ódio em cima de uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com a história do casal, né, Dan? Muitos pais usam os filhos muito como objetos, né? E isso é uma coisa muito recorrente, não só com pais que se separam, mas pais que vivem juntos, né, que são casados. O que é alienação parental? Para que não tenha dúvida do nosso público, como é que você conceituaria? A alienação parental é quando eu coloco na cabeça da criança alguma coisa muito contra o meu parceiro, que é o pai ou a mãe dessa criança. Okay. Né? Eu tento manipular essa criança, eu tento alienar. Quando a gente pensa no nome alienação, a gente pensa que eu estou prendendo, né? Que eu estou segurando, que eu estou alienando aquela pessoa ali, né? Ou aquela coisa, né? Para mim,
né? Então eu quero usar aquilo a meu favor. A meu favor. E normalmente contra a outra pessoa. Então normalmente na alienação parental eu uso o meu filho a meu favor e contra o meu cônjuge. E você recebe crianças no seu Sim, consultório que sofreram e são muitas. vítimas disso. Então vamos falar com você agora sobre o olhar dessa criança, né? Sim. Que você vai contando pra gente as suas experiências. A Sim. primeira pergunta que eu tenho pra você é a seguinte: o que sente e vive a criança que sofre alienação parental? As crianças costumam se sentir culpadas quando os pais se separam, né? Por quê? Porque elas não entendem o que está acontecendo ali. Normalmente, quando o pai e a mãe brigam, a criança pensa, primeira coisa, está brigando por minha causa. Os pais brigam muito por causa das crianças, né? Dos filhos. E aí, a criança se sente culpada. Se separaram, foi por minha culpa. Se aquilo não é dito para a criança de uma forma sincera, de uma forma esclarecedora, ela vai ficar imaginando tudo isso. Muitos pais não sabem nem contar para os filhos, né? Porque estão se separando, qual o motivo que realmente Ou não levou acham aquela. que é o momento certo, É, né? eu acho que a criança não vai entender, né? A criança sempre vai entender, independente da idade dela. E a criança sempre precisa saber da verdade, tá? Não significa eu falar de pormenores ou alguma coisa que vai denegrir o outro. Por quê? Eu sempre digo isso também. A criança se identifica com esse pai e com essa mãe, né? Quando eu me identifico com o outro, se eu me identifico com você e alguém fala mal de você, tá falando mal de mim. Mal de mim. Então, se a criança se identifica com o pai e com a mãe, e eu falo mal desse pai, eu falo mal dessa mãe, essa criança pensa, eu sou assim, né? É assim que eu sou também, né? Eu sou tão ruim quanto ele, né? Porque eu sou fruto dessa relação. Sim. O processo da separação foi extremamente desgastante, foi extremamente nocivo também, tanto para vocês quanto para a criança, porque de certa forma a mãe utiliza essa separação para distanciar vocês e para sacrificar esse sentimento. Isso de é certo um instrumento, modo. né? Você falou para mim que a justiça brasileira colocando guarda compartilhada não é uma solução, mas é um antídoto importante, né? E por que você coloca isso? Porque a guarda compartilhada facilitou, favoreceu o que exatamente? De certa forma facilita, por quê? Porque enquanto não há guarda compartilhada, quem aliena usa o filho como instrumento. Ele está sequestrando os afetos da criança, tanto com quem está alienando, porque ele não tem um amor, um respeito com a criança, e tirando do pai ou mãe, né, que é alienado, de poder dar esse amor. Entendeu? Então sequestra esse afeto. E quando há guarda compartilhada, por mais que pai e mãe briguem, qualquer decisão sobre a criança é tomada em conjunto. E hoje você consegue ver Nicolas quantas vezes por semana? Eu fico com meu filho de quinta a segunda, uma semana, e depois eu fico, na outra semana, eu fico sexta e sábado. Sim. Então ele mora comigo dias, então eu tenho essa convivência. Mas independentemente dele morar comigo 4 dias na semana, depois 2, eu vou para a escola, as reuniões dele, participo das reuniões da escola dele. Sim. Você está em algumas jornais, tem internet Sim. que fala do seu caso, né? Na verdade, bom, quando começou a alienação parental, por incrível que pareça, eu não sabia o que era alienação parental. Depois de uns meses eu descobri. E aí comecei a me engajar nisso, a estudar, a pesquisar. E hoje eu faço parte de uma ONG que chama BCF Criança Feliz, na qual a gente cuida de pais que passam por alienação parental com orientação e ajuda, porque é muito importante. Que bom, que ótimo. Fico feliz de ver uma história tomando esse direcionamento. Obrigada. Assim, de solução, acho que nada como o tempo, né? Tempo ao tempo. Obrigada por compartilhar sua história com a gente, que eu sei que dói do outro lado aqui do apresentador ouvir isso, é muito difícil, mas é importante falar desse tema até para alertar famílias, que isso é algo que precisa ser identificado, corrigido, evitado, porque isso é bem nocivo. Exatamente. Não só para o ex-par, mas sobretudo para a criança, que é quem mais sofre com tudo isso. Principalmente. O pior é que os danos ocasionados à criança são emocionais e podem ser irreparáveis se não tratados a tempo. E no próximo bloco, Toques da Vivi. Eu volto já já. Você já leu hoje? Com a leitura a gente conhece o mundo. As pessoas podem aprender a dirigir carro, ler, escrever, a fazer matemática. As crianças têm direito de frequentar uma escola, de ter acesso à leitura, porque isso é o futuro das crianças. Eu quero ser médica ou musicista. E para isso tem que ler bastante. Ler é maravilhoso. É mesmo. E
no Toques da Vivi dessa semana eu vou destacar a playlist O que nos ensinam sobre. E eu vou pedir para a produção rodar um pedacinho de um vídeo que fala sobre ressignificação. Diante de situações que você já já passou, o que é possível fazer para você se reinventar, para transformar aquilo a seu favor. Então, sendo muito franco, muito honesto, enfrentando de frente. Gostaram desse pedacinho? Acho que um programa que fala sobre alienação parental, sobre a importância de ressignificar esse vídeo pode ajudar você a pensar um pouquinho mais. O processo da alienação, ele não começa de uma separação por conta de uma traição, Ele pode vir por conta da separação, independente do motivo, Claro. ou os casos de separação com traição são muito mais impactantes para o outro tentar fazer alienação parental. A alienação surge numa situação de raiva, de frustração e de imaturidade para lidar com a falta de controle no fluxo do relacionamento. Claro que traição é uma variável que tem uma dose a mais de afeto envolvido. Aí vem a coisa da rejeição, muito autoestima, forte, autoestima. Mexe muito com o ego, mas não está Diretamente diretamente ligada independente. à traição. Claro que a gente vê muitos casos assim, e de repente esse é o maior agente causador, mas não necessariamente é isso que é o mais impactante, Então, só e isolado. Exatamente. Então, às vezes, é uma tentativa também de manter a relação de maneira forçada. Processo inconsciente. Então, eu não suporto a ruptura, a separação. Então, eu sei que o outro vai sofrer porque vai ficar distante do filho, eu vou estar me queixando e trazendo toda a minha angústia, incluindo meu filho nesse jogo. Então, eu sei que é uma forma de manter uma chama acesa, ainda que seja uma chama que me queime. E que queime mais ainda o maior amor da nossa vida, que é o filho, vida. Que é a nossa criança. Danoso, para Danoso. todo mundo, É. E aí, para finalizar, como é que a gente consegue minimizar esses efeitos? Como é que a gente consegue resolver? Como é que a gente consegue caminhar para uma solução melhor para todo mundo? Como é que a gente pode ajudar as pessoas a pensar de uma maneira diferente? Porque eu acho que às vezes tem que ter um estalo, Olha, está fazendo mal. Acorda que isso é fazer mal para o seu filho, para a pessoa que você mais ama. Existe outra forma? A grande dica é diálogo, respeito, entendimento, maturidade para lidar com as frustrações, autoconhecimento para não reagir de maneira agressiva, onde a gente precisa ter serenidade. E se não está conseguindo resolver sozinho, pedir ajuda, O advogado, o psicólogo, enfim, que a gente possa, um amigo criar uma neutro, rede, assim, alguém que circule pelos dois. É muito comum os casais se separam, aí tem um amigo dos dois, então, faça uma ponte de entendimento, calma gente, vamos conversar, vamos ter serenidade, para que não tenha essa reação passional e muitas vezes destrutiva que faz mal para todo mundo. Porque não se engane não, quem aliena também sofre muito. Você sentiu algum movimento de alienação da outra parte? Assim, eu acredito que aquela coisa evidente, de xingar, assim, na frente da minha filha, não, mas existiu... Falar mal, de contar a história, não, O que existe, Vivi, na verdade, também o que pode existir é uma alienação velada, que eu acho que eu fui vítima disso, Então, assim, o que meu ex-marido falava para minha filha, eu pago uma pensão muito boa para sua mãe, então, assim, tudo que você quiser, você tem que pedir para ela. Então, meio que me desautorizava a dar alguns limites, algumas regras com relação à compra do que ela queria, Que é muito importante ter regras, limites, sobretudo com relação a produtos, com relação a brinquedos, com relação a esses desejos que muitas vezes é o consumo de uma forma geral, E como assim, eu tenho já um longo tempo de separação, 12 anos, E, na verdade, querendo ou não, é uma relação que você tem para sempre. Quando você se casa e tem um filho, você vai ter uma relação para sempre com esse ex-marido. Hoje você qualifica como uma relação tranquila, saudável? Hoje, mais ou menos. A gente já passou por situações de bastante parceria, sabe? Tipo assim, você pode contar comigo, sabe? Que a gente, um quebrava um pouco o galho do outro. Hoje a gente está numa situação que é um pouquinho mais complicada, mas isso também varia muito com as relações que ele constrói, E se eu tivesse que falar de consequências? Consequências são as várias, Tem as consequências que acontecem naquele primeiro momento que está acontecendo tanto a separação quanto a alienação, Uma separação ela precisa ser muito bem conduzida com os filhos, Porque se ela não for bem conduzida, vai acontecer em algum grau ou não a alienação,
né? Quando eu falo, mas eu estou sozinha, né? Eu estou me sentindo abandonada, eu estou alienando aí já, né? Porque eu estou mostrando para a criança que o pai ou a mãe dele está me fazendo sofrer muito. Então não é simplesmente declarar, seu pai não presta, ele me traiu. Basta uma frase mais subliminar, assim, você já está passando para a criança a informação equivocada. Tem toda uma alienação aqui, é bem sutil, que é feita por, né, nas entrelinhas, e essas são devastadoras. É um pai ou a mãe que diz assim, se você falar isso de mim, eu fico triste, né? Que é uma chantagem emocional. E aí a criança, acontece muito também da criança, do filho, né, de uma forma geral, se sentir culpado se, por exemplo, tiver com esse pai e a mãe estiver em casa, e sai com esse pai e a criança não pode dizer que está feliz com esse pai, porque ela é cúmplice do sofrimento daquela mãe, né? Ou o contrário. E o jogo de empurra, né? O jogo de empurra. De querendo agradar os dois e se desagradando, porque ela não se reconhece mais nesse jogo. O que acontece também muito é a criança, ela achar que qualquer coisa que ela faça pode piorar a situação do casal, né? E muitas vezes ela pode também pensar que pode melhorar. Então, assim, o sonho de toda criança que tem pai e mãe separado, ali naquele momento, é que o pai e a mãe voltem a viver juntos. E acontece muito dos pais, às vezes, se separam e têm outras relações, né? Com outras pessoas. E aí isso também é muito difícil para a criança. Porque aí a criança começa a entender aquela outra pessoa como rival, como está disputando meu pai comigo, né? Meu pai não liga mais para mim porque tem outra mulher. Né? E acontece muito realmente dos pais, né, deixarem de mão, abandonarem. Tem esse lado que acontece muito. As mães também fazem isso, tá, gente? É importante a gente frisar que isso não é uma questão do gênero. Então, a alienação parental não faz mal só para o agente, para a pessoa que ela quer colocar o filho contra, mas sobretudo para a criança, que é a principal vítima. Principalmente, né? Para a criança. É nocivo para todo mundo, é doentio, né? Doentio, é. E aí vamos para a segunda parte dessa conversa. Você trabalha com contabilidade, tem uma empresa que é Encontre Contabilidade. Temos escritório em Salvador e Aracaju. Então você também tem que se dividir, né? A família, né? Você vem para Salvador para ficar com ele e ele também deve ir para Aracaju com você. Também adora. Vamos então fazer uma série? Vamos sim. Sobre planejamento financeiro, sobre orçamento. Vamos explicar para as mães empreendedoras. Vamos falar um pouco sobre independência financeira, um pouco sobre controle financeiro, que é para também deixar essas mulheres empoderadas aí Está convidadíssima a partir da próxima semana, a primeira temporada do quadro Meu Consultor, com a estreia Luciano Rosendo e planejamento financeiro, orçamento, tudo a ver com finanças, não é isso mesmo? Sim, isso mesmo. Então, obrigada. E não percam na próxima semana Luciano com a gente. Até a próxima. Com o nosso programa hoje sobre alienação parental, nós vimos juntos que a maior vítima de alienação parental é sempre a criança. Então é muito importante a gente conversar a respeito para a gente começar a pensar sobre outras maneiras de enfrentar essas situações. Separação nunca é fácil para ninguém e nós entendemos, né? Esse tema também é fruto de nosso Zap. As pessoas estão mandando muitas mensagens para a gente, pedindo temas, sugerindo. E o nosso WhatsApp, nós estamos em Salvador, é o 71996596232. Na próxima semana, a gente vai trazer mais temas importantes aqui no nosso Toque de Mãe. E eu espero você, 7h30 da manhã, aqui na Band.